Prezados alunos, satisfação em revê-los em mais uma videoaula, né? Estamos dando sequência aí ao nosso curso Direito Constitucional 1. A gente, só relembrando, né? A gente já ultrapassou toda a parte aí dos direitos fundamentais, a gente fez um breve comentário sobre todos eles, a gente falou sobre direito à nacionalidade, a gente falou sobre direitos políticos, direitos sociais, a gente falou sobre a parte aí dos partidos políticos, que foi a última aula, e hoje a gente avança aí na nossa ementa e a gente entra num dos tópicos, né, praticamente já encaminhando para o final, só que é um tópico bastante extenso, né, um tópico aí que vai demandar algumas aulas, que é sobre a organização do Estado e a repartição de competências. Então, hoje a gente vai começar esse grande tópico aí dentro da nossa ementa, trazendo, né, obviamente, né, a nossa aula aí de uma forma bastante tranquila, bem elaborada, no mesmo estilo que vocês já estão acostumados, né, o PowerPoint aí disponível no portal do aluno, e eu, né, fazendo os comentários aí em cima dessas telas. Bom, as notas estão lançadas, as faltas estão atualizadas, né, eu tenho mantido aí bem atualizado no sistema para ninguém depois chegar no final do semestre e ter um susto que está reprovado ou não. Né? Infelizmente, algumas pessoas já estão reprovadas por falta, não mandou a resposta dentro do prazo, somou aí a falta. Né? Então, tem pessoas reclamando, tem pessoas dizendo que não viu, que está com problema, que não consegue acessar, que não teve tempo. Vejam, né? Todo mundo tem aí uma semana, pelo menos, para mandar essa questão para o meu e-mail. Hoje em dia, qualquer pessoa, todos nós temos acesso aí à internet, nem que seja pelo celular. Né? Os vídeos podem ser vistos pelo celular, o e-mail também pode ser mandado pelo celular, ainda que, né, acaba sendo mais difícil. Então vejo, né, não tem desculpas aí, a única desculpa é certamente aí a falta de atenção, a falta de cuidado de alguns de vocês, e aí não adianta me mandar e-mail dizendo que está com problema, que a vida está difícil, que isso, que aquilo, está difícil para todo mundo. Né? Está difícil para mim, está difícil para vocês. Prestem atenção, né? A aula online continua sendo aula e vocês continuam sendo avaliados, vocês continuam tendo aí, né, a necessidade de exercer uma atividade para ganhar presença. Né? Ninguém está aqui de forma recreativa só porque acha bonito e faz de conta. Né? Pelo menos na minha disciplina, nós temos prazo, nós temos tarefas e vocês têm que se organizar. E eu me organizei, eu tenho uma planilha aqui que eu controlo atividade por atividade. Né? Então não adianta mandar áudio para coordenador, não adianta mandar áudio para mim, não adianta mandar e-mail para quem quer que seja. Né? Os professores aí têm autonomia na forma de controlar e organizar essas aulas para vocês. Né? Então fica esse recado para alguns, né, talvez quem deveria ouvir isso daí nem está acompanhando as aulas, mas enfim, paciência. Então, hoje a gente dá continuidade a essa nova ementa. Ao longo da aula a gente também vai ter aí essa questão valendo presença e também valendo nota, como vocês já estão habituados. Então acompanhe nos slides esse novo tópico em que a gente vai falar da organização do Estado. Então a gente vai falar a partir de agora como é a divisão, como é dividida a federação, como nós estamos organizados dentro da nossa Constituição. Então acompanhe aí nos slides. O nome da nossa aula de hoje é Organização Político-Administrativa. A organização do Estado, o Estado brasileiro. Um ponto que vocês precisam ter cuidado é quando eu falo Estado, eu não estou dizendo Estado-membro. Né? Muito embora aí ao longo da aula a gente vá comentar sobre Estado-membro, esse Estado, né, essa organização político-administrativa é do Estado brasileiro e o Estado brasileiro possui uma estrutura, uma organização e quem, né, tem esse papel de organizar esse Estado? A Constituição. Né? Então, todo o nosso desenho estrutural, o Brasil, divisão de poderes, o que pode cada um, como eles se organizam, tudo isso está na Constituição. Então, a Constituição é o estatuto que vai delimitar, vai indicar como as coisas funcionam no
processo, no dia a dia, né, na nossa vida institucional, as organizações aí que cuidam, né, o chamado poder público. Então, o poder público ele está rigidamente descrito dentro da Constituição um regime de competências esse que a gente vai ver mais para frente ao longo aí das aulas. Então, cada um tem o seu papel dentro desse Estado brasileiro. De uma certa forma, exige-se uma harmonia, exige-se aí que eles estejam integrados, mas também existe uma certa autonomia, existe uma certa independência entre os diversos poderes e entes federados. Então, é de uma certa forma isso que a gente vai começar a estudar agora, avançando aqui pelo primeiro slide, vai trazer algo que a gente já comentou, vocês já tiveram no primeiro período, no segundo período aí, vocês já tiveram uma noção geral do Estado brasileiro e da ideia da federação. Então, não é novidade para nenhum de vocês que a Constituição de 88 adotou aí a ideia de o federalismo, aliás, o Brasil desde sempre, né, desde que deixou de ser colônia de Portugal, possui essa noção de federação, ou seja, é uma aliança ou união de estados, baseada, estruturada numa Constituição. Então, nós temos os estados que ingressam na federação, perdendo sua soberania. Então, um grande ponto aí interessante é que o estado e o município ele não tem soberania. Quem representa o Estado brasileiro é a União e quem tem soberania é o Estado brasileiro como um todo, não o Estado membro. Então existe uma aliança, existe uma congregação de esforços em prol de um bem comum. Então os estados e municípios não detêm soberania, eles detêm aí autonomia política limitada. Por que limitada? Porque uma série de disposições somente podem ser realizadas pela União. A gente vai ver isso mais para frente. Então, o que acontece? Estados e municípios não têm plena autonomia, não têm soberania alguma, eles não se inserem no mercado, né, no contexto do internacional. No contexto internacional existe o Brasil, e quem representa o Brasil é a União, e aí pelo seu chefe do executivo, o senhor presidente da República. Né? Então, nós temos essa ideia. E isso é diferente do Estado unitário. Né? O Estado unitário é quando não há essa divisão interna. É quando existe aí um único poder, um único chefe, rigorosamente centralizado. A federação tem essa grande vantagem no sentido de subdividir esse poder, de permitir uma regionalização. E no Brasil, em específico, que é diferente de muitos países, nós temos os municípios. Os municípios também compõem esse pacto federativo. E o município ele tem uma grande vantagem porque ele está muito próximo do cidadão. De um modo geral, prefeitos e vereadores, que são quem representam aí os municípios, nossos interesses, eles estão bem próximos da população. É bem comum a gente ter contato e acesso com um desses grupos de políticos, óbvio, aí cidades maiores é um pouco diferente. Vamos pegar o exemplo de São Paulo, de tão grande que ele foi instituída aí subprefeituras, né? Mas vamos pegar e ficar no exemplo de Curitiba, de algum modo, né, não é tão difícil ter acesso e a própria prefeitura, né, o próprio poder municipal, ele conhece muito bem os anseios da localidade, dos bairros de uma determinada vila, o que é muito melhor para um país de dimensões aí continentais que tem o nosso Brasil. Imagine se tivesse só um poder lá em Brasília, no Estado unitário em Brasília. Seria um problema muito grande Brasília identificar os problemas que existem lá no bairro da cidade industrial, lá no bairro do Capão Raso. Vejam, Brasília nem sequer saberia da existência desses problemas. Então, o Estado unitário ele tem aí uma ideia de ser melhor aplicável para países de dimensões menores, dimensões pequenas, países pequenos. No Brasil, o federalismo, né, essa subdivisão de poderes, tem aí uma grande vantagem de ser mais próximo
dos problemas efetivamente existentes aí na população. Então nós temos uma federação, né? Uma federação, essa aliança, união de estados. O grande ponto é que essa vinculação, essa ideia da República Federativa do Brasil, torna, né, estados, municípios e a União indissolúveis, né? Então, o pacto federativo não permite um dos estados, por exemplo, manifestar que não quer mais ser e pertencer, né? Não pode, dentro da Constituição brasileira de 88, não é possível dissolver, ou seja, tirar um dos estados dentro, né, do território, ele sair do pacto federativo. Ah, mas eu já ouvi falar, eu já vi notícias e eu até concordo de que alguns estados do Brasil deveriam formar um país novo. Ok, mas isso não está previsto na nossa Constituição. Para se fazer isso, provavelmente, né, dentro do direito, fazer isso de uma forma pacífica, seria por meio de uma outra Constituição, né? A nossa Constituição teria que ser reformada. E como a gente está falando de direito fundamental, né, o Pacto Federativo é um direito fundamental de primeira importância, inclusive está expresso lá como cláusula pétrea, a nossa Constituição não permitiria isso, não teria nem como emendar a Constituição para permitir a saída, né, a criação de um país novo. Então, seria necessária uma Constituição nova, né? Então, o poder constituinte originário teria que atuar para que isso ocorresse. Então não é admissível, não se permite, é inadmissível que qualquer pretensão de separação de um Estado-membro do Distrito Federal ou de qualquer município aí da federação. Então, não tem dentro do nosso direito a possibilidade, né, e o nome técnico disso é da secessão. Secessão, né, como se escreve, tá aqui, ó, secessão. Escreve desse jeito, com SC e depois dois S's. Eu imagino que se vocês não estivessem lendo essa palavra, 80% ia escrever errado, né? Mas enfim, preste atenção, né? Cuidado. Então, o direito de secessão seria uma possibilidade constitucional de algum Estado, de algum membro do nosso pacto federativo se dissociar dessa ideia de federação. Isso não é permitido dentro do Estado brasileiro. Bom, além disso, o Estado brasileiro possui Brasília como capital federal. Detalhe, Brasília é dentro aí, né, do território brasileiro, ele se equipara de uma certa maneira a um município, e Brasília não é Distrito Federal. Então, muito cuidado que a capital do Brasil não é Distrito Federal, é Brasília, né? O único detalhe é que o Distrito Federal é o ente federativo, engloba Brasília, né? Então é uma certa confusão, porque o artigo 18, parágrafo 1º, determina que Brasília é a capital federal, e não o Distrito Federal como capital, né? Mas o ente federativo previsto na Constituição é Distrito Federal. Então é uma curiosidade, porque o Distrito Federal ele não se divide em municípios, né? O Distrito Federal ele é diferente, não tem essa divisão, a subdivisão. O Distrito Federal ele soma a característica de Estado e município. Não existe essa divisão dentro do Distrito Federal de municípios. O que existem lá são cidades satélites, eles usam esse nome, mas as cidades satélites não são municípios. Existe só o Distrito Federal, que soma a característica de Estado e município. Mas a capital é Brasília, que é algo dentro da capital federal, né? Então, é uma certa incongruência dentro aí do texto constitucional, porque não definiu o Distrito Federal como a capital, mas sim Brasília, né? Então é um detalhe interessante aí que os concursos adoram perguntar, a questão de Brasília e Distrito Federal. Bom, essa questão do Distrito Federal, a gente sabe, foi o JK lá na década de 60 que idealizou e concretizou essa questão da construção de Brasília, mas não é algo que nasceu e não é uma vontade pessoal desse presidente lá na década de 60. Na verdade,
desde 1891 já tinha uma previsão na Constituição, né, a primeira Constituição republicana, expressamente dizendo, né, que dentro aí de uma zona de 14.400 km² será oportunamente criada uma capital federal, de nome Distrito Federal. Então vejam que o JK, né, o Juscelino Kubitschek, o presidente que efetivamente encabeçou essa construção, simplesmente pegou uma ideia lá de 1891. Né? Então, muita gente, claro, o mérito é dele, obviamente, aí tem um custo gigantesco para o país. O país buscou, de uma certa maneira, recursos externos para financiar a construção de Brasília. Então, o Brasil passou a década de 70, 80, 90 endividado. Então, somente na década de 90 foi possível aí compor e reduzir a dívida externa. Mas, enfim, temos hoje Brasília, né, uma bela cidade para quem conhece. Então, a capital federal é Brasília. Além, né, e aí dentro dessa questão de pacto federativo, nós temos 4 entidades. Né? Nós temos aí 4 entes federativos que compõem esse pacto federativo. Então, nós temos a União, Distrito Federal, os Estados-membros e o município. Então é sobre isso que nós vamos falar agora rapidamente, sobre cada um deles, começando pela União. A União é a entidade federativa autônoma, é uma pessoa jurídica de direito público interno, então ela vai ter aí o CNPJ e ela que possui a competência constitucional de soberania do Estado brasileiro. Então essa pessoa, essa união dentro do cenário internacional é quem vem e vai falar em nome do país. E aí, óbvio, nós temos um representante para isso, que é o presidente da República. Né? Então, a União ela pode agir em nome próprio, né, ou em nome da federação, quando relaciona-se internacionalmente com os demais países. Sobre a União, a competência da União administrativa e legislativa, a gente vai falar mais para frente aí em aula específica. Bom, avançando agora nos estados, né, os estados membros, ou seja, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, esses estados membros compõem aí o Pacto Federativo, é o segundo ente aí, primeiro a União, depois os estados membros que compõem esse Pacto Federativo. Os estados membros, eles possuem aí umas peculiaridades dentro da sua limitação, a gente já falou, a gente viu que eles são limitados. E esses estados membros, eles possuem aí autonomia. Então vejam que é diferente de soberania. E essa autonomia divide-se em 3 poderes, né? Poderes entre aspas, aí 3 prerrogativas: a auto-organização, a normatização própria e o autogoverno, aí, a autoadministração. Né? Então vejam que a auto-organização e normatização própria, que é o que a gente vê nesse slide, é que os Estados-membros aí eles podem e eles criam suas próprias regras dentro dos limites constitucionais de competência, que é o que a gente vai ver mais para frente. Né? Então, eles possuem prerrogativas próprias de legislar dentro dos limites aí de sua competência e respeitando os princípios constitucionais sensíveis, os princípios federais extensíveis e os princípios constitucionais estabelecidos. Aí que vem a pergunta, né? Mas professor, o que é isso? O que são os princípios sensíveis, extensíveis e os estabelecidos? Veja, a gente vê isso no nosso próximo slide. Né? Então, essa capacidade de normatização própria envolve a possibilidade de criar normas, legislar. Quem legisla no âmbito estadual, a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais. Né? Então, nós temos aí essa ideia dentro do regime de competências, trazendo os limites aos princípios constitucionais sensíveis, federais extensíveis e os estabelecidos. Aqui eu peguei um quadrinho, né, e consolidei a diferença entre os 3. Bom, os sensíveis
eu acredito que já tenha falado para vocês em sala de aula, os princípios sensíveis são aqueles previstos no artigo 34 da Constituição, e a não obediência a esses princípios sensíveis autorizam que a União proceda com a intervenção no Estado. Né? Então, nós temos lá, via de regra, a disposição de que o Estado tem que pagar suas dívidas, o Estado tem que obedecer recursos, os direitos fundamentais do ser humano, enfim, né, eles exigem aí, são os princípios que autorizam, são as regras, né, as normas que, se não obedecidas, autorizam que a União realize a intervenção, né, a intervenção dentro do Estado membro. Então a gente vai ver, a questão da intervenção vai ser objeto de aula mais para frente, mas princípio sensível não é e não tem nada a ver com cláusula pétrea, são aqueles que, se violados, autorizam a intervenção. Então, princípios sensíveis devem ser obedecidos pelos Estados. Outro que deve ser obedecido pelos Estados é os princípios extensíveis, né? Então, são de observância obrigatória e são os princípios da Constituição, né? São os princípios que a gente chama de simetria, que se vale para a organização da União, eles devem ser de forma simétrica aplicados também no âmbito aí do Estado. Então é aquela situação de as regras, por exemplo, de imunidade parlamentar. A Constituição prevê a questão da imunidade para os deputados federais e senadores. Isso vale de forma simétrica para os estados e municípios. Né? Então, esses princípios são extensíveis por equidade, por analogia, ou o nome técnico disso, por simetria. As regras que organizam a União vale também para os estados. Então, toda a parte de prestação de contas, a parte de controle, a parte de prerrogativas, por exemplo, do Poder Judiciário, tudo isso, por simetria, vale também para estados e municípios. Então, isso deve ser observado pelos estados. E, por último, os princípios estabelecidos, que são normas, né, que se encontram aí dentro da Constituição, que, além da organização, estabelecem preceitos centrais aí, que são as normas de competência, ou seja, a divisão de competência. Então, vamos pegar um exemplo: normas de direito penal, somente a União pode legislar, então o Estado e o município não pode. Né? Então nós temos aí essa divisão de competências e de pré-ordenação, por exemplo, estrutura de judiciário, estrutura de Ministério Público, tudo isso deve ser observado na hora que o legislador do Estado vier a editar suas leis. Né? Então nós temos esses três limites, as três grandes regras aí nesse primeiro poder que o Estado tem, que é de criar suas próprias regras. Né? Então, além disso, a possibilidade do autogoverno. Né? Então, o governo estadual, ele também tem seu mandato, o povo escolhe o governador, o povo escolhe aí os deputados estaduais. Né? Então, nós temos aí o autogoverno, né? O governo próprio em nível estadual, é uma outra característica dos Estados-membros. E, por último, né, o terceiro, a questão da autoadministração. Né? Então, completando aí essa capacidade, essa autonomia estadual, é a autoadministração, é de ter recursos próprios, é de ter aí competências e possibilidades tributárias, de ter recursos próprios aí mínimos para ele se sustentar. Né? O dinheiro, a parte de estrutura de servidor público, de folha de salário, tudo isso é o Estado que rege sozinho, né? Ele não precisa aí, não está subordinado à União nesse caso. Bom, pessoal, vamos aproveitar esse momento da aula para a gente lançar nossa pergunta semanal. Né? Lembrando, a pergunta semanal sempre deve ser enviada de forma individual, o e-mail que aparece aí na tela para vocês. Essa resposta sempre tem que ser enviada para o e-mail até o dia da aula da semana subsequente. Né? Então, nós estamos lançando esse vídeo nessa semana.
de modo que o dia da aula da semana subsequente é sempre terça-feira, essa terça-feira do dia 26 de maio. Né? Então fiquem atentos, dia 26 de maio é o prazo final para vocês enviarem a resposta a essa questão que eu vou formular agora. Né? Então fiquem atentos ao prazo, muita gente estava enviando fora do prazo, respostas fora do prazo não serão consideradas. Né? Eu já estou avisando, muita gente está com bastante falta aí, simplesmente porque não está obedecendo esse prazo, e também não adianta enviar, né, meia dúzia de respostas lá no final do bimestre, também não vai ser considerado. Né? É necessário aí esse envio dentro do prazo. Ah, mas minha internet está com problema. Veja, eu estou dando uma semana, estou dando quase 10 dias para vocês, em algum momento, me mandarem um e-mail. Então, se não funciona a internet hoje, amanhã vai funcionar, depois da manhã, né? Só não deixem para o último dia, no final da noite, porque aí a internet pode travar e aí vai ser um problema. Né? Então, é importante dar esses recados, porque algumas pessoas aí estão no limite de falta e algumas já até reprovaram. Né? Então, fiquem atentos com isso. Uma pergunta eu quero que vocês me mandem, e a gente acabou de falar sobre a questão da autoadministração, sobre a existência de recursos próprios, a existência aí de financeiros, né, de busca de recursos. Esses recursos, a gente mencionou, são tributários. Então, os estados e os municípios, eles recebem dinheiro, né, por meio da cobrança de tributos. Então, eu gostaria que vocês me enviassem, né, a resposta, me indicassem quais são os tributos que podem ser cobrados pelos estados e quais são os tributos que podem ser cobrados pelos municípios, dentro dessa possibilidade deles obterem receitas próprias. Então, quais são os tributos cobrados pelos estados e quais são os tributos cobrados aí pelos municípios? Essa é a resposta que eu quero que vocês me enviem até dia 26 de maio. Voltamos ao nosso PowerPoint, voltamos aos nossos slides. Nós temos ainda dentro da ideia dos estados a questão das regiões metropolitanas. Então vejam, os estados eles podem criar regiões metropolitanas, desde que seja por meio de lei complementar, para integrar aí a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Né? Então, por exemplo, o estado para fins de atendimento hospitalar, ele integra regiões para fins de atendimento no mesmo estabelecimento. Enfim, aí é conforme a conveniência dos estados. Aqui no Paraná nós temos, né, a região metropolitana aqui de Curitiba, nós temos lá em Londrina, se eu não me engano, temos também em Foz do Iguaçu. Tá? Então nós temos regiões metropolitanas ao longo do estado. E aí existe uma diferença. Né? Vejam que a Constituição permite criar regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Então nós temos três possibilidades aí. Regiões metropolitanas são unidades regionais instituídas aí mediante lei complementar para integrar a organização, planejamento, enfim, o próprio conceito, mas também temos aí as micro-regiões, né? São municípios limítrofes, ou seja, são territórios, né, que se integram, são divisas, que apresentam características homogêneas, aí apresentam um problema comum, então, em razão de uma certa continuidade urbana. Então, essas micro-regiões também podem ser estabelecidas. E, por fim, os aglomerados urbanos, né? Também áreas urbanas aí que se integram, formam um polo, uma mesma sede. Né? Então, aquelas cidades que você não consegue mais diferenciar uma da outra. Né? Vamos pegar o exemplo aí, Curitiba e Pinhais, de uma certa maneira, não tem mais divisa, não existe um intervalo urbano entre uma e outra. Né? Uma coisa se interliga com outra. Então, são aglomerados urbanos aí, as três possibilidades que os estados têm também de criar, que estão previstas lá na Constituição. Além dos Estados-membros, que a gente acabou de falar, nós temos agora os municípios. Né? Então, os municípios é uma peculiaridade que nós temos no Brasil. Não são todas as federações no mundo que possuem e conferem aos municípios a autonomia, ou seja, integram o Pacto Federativo. Né? Então, vamos pegar o exemplo Estados Unidos, os municípios lá não integram o Pacto Federativo.
eles não têm muitas competências como nós temos aqui. Mas enfim, né? Então o município ele é uma entidade federativa, é importante, é indispensável, ela possui essa mesma autonomia, tal como o Estado, então ele pode realizar suas próprias normas, possuem a possibilidade de autogoverno, auto-administração, ou seja, nós temos dentro do município uma lei orgânica municipal que vai estruturar como funciona o município. Temos a possibilidade do autogoverno, ou seja, o município ele elege seu prefeito, seu vice-prefeito, seus vereadores, e a capacidade aí, a possibilidade de administrar-se sozinho, ou seja, de organizar seu corpo de servidores e tudo mais, e inclusive, né, a gente acabou de fazer a pergunta para vocês, instituir alguns tributos para obter recursos próprios, né? Então, a receita do município também vem de um exercício aí de autoadministração própria, que é a pergunta para vocês quais são esses tributos aí que vocês têm que o município e os estados podem arrecadar. Então, os municípios são regidos e regulamentados por uma lei orgânica municipal. Vejam que o município não cria Constituição, a União cria, né, e regulamenta e, enfim, conduz a Constituição da República. Os estados criam, organizam as constituições estaduais e os municípios não têm Constituição. O nome certo e o correto é lei orgânica. Então, as leis orgânicas que vão aí ser instituídas para fins de organizar e tem essa força, né? Vejam que a própria lei orgânica municipal ela tem um procedimento de votação muito parecido com uma emenda constitucional, né? Precisam ser votados em 2 turnos e aprovadas por 2/3 dos membros, né? Ou seja, é muito próximo aí do que é a votação lá da Constituição, uma emenda constitucional, né? Então essa lei orgânica aí que vai administrar, vai regular, organizar a administração, a relação entre o executivo e o legislativo e observando aí as peculiaridades locais, né? Estabelecer regras de procedimento, toda a regulamentação orçamentária, enfim, sempre também obedecendo, e aí vamos pegar de novo o princípio da simetria, aqueles limites que são os princípios sensíveis, os extensíveis e os estabelecidos, que a gente falou lá no âmbito estadual. Então, os municípios são conduzidos, e o chefe do Poder Executivo é o prefeito, então, o prefeito municipal que dirige administrativamente o município, né? Então, ele é eleito junto com o vice-prefeito para mandatos de 4 anos, assim como é com o governador, né? Todo mundo já sabe, todo mundo já votou em algum momento. Então, nós temos aí o prefeito municipal. Além dos prefeitos, nós temos os vereadores, né? Então, os vereadores compõem aí a parte do poder legislativo municipal. Assim como nós temos os vereadores, os deputados federais, os deputados estaduais, os vereadores também gozam aí de algumas proteções no tocante ao exercício da sua função. Uma delas é a imunidade material, né? Então, a imunidade material é a possibilidade de um vereador, no exercício da sua função, ou seja, em razão do cargo que ocupa, ele manifestar aí opiniões sem ser punido por isso. Então, ele pode criticar uma conduta de um determinado governante, ele pode ir contra, ele pode falar mal, ele pode, enfim, né, de uma certa forma, ele pode se opor à atual situação ou a atual ou algum partido político sem ser punido por isso, né? Então a gente chama isso de imunidade material e a inviolabilidade por suas opiniões, né? Então essa inviolabilidade, óbvio, tem que ser algo expresso, né? Vale aí para tanto palavras, votos ou escritos que essa pessoa faz, mas tem que ter uma relação causal entre aquilo que ele está falando com o exercício do seu mandato, né? Então, ele não pode ofender a família do prefeito, por exemplo, né, que não tem nada a ver com a questão do seu mandato. Ele não pode ofender, enfim, um aspecto pessoal de alguém
sem ter relação aí com o cargo que ocupa, né? Então existe um limite, é dentro do exercício da sua função e óbvio isso dentro da abrangência aí do município na questão do vereador. Óbvio que o deputado estadual dentro do estado e federal dentro aí do território brasileiro, né? Então nós temos essa ideia dos municípios. Avançando, nosso penúltimo slide, o Distrito Federal, né? Então o Distrito Federal ele compõe, ele é um ente federativo, mas ele também soma as três possibilidades que a gente acabou de ver, assim como o Estado, assim como o município, auto-organização, autogoverno e auto-administração. Só que esse Distrito Federal ele não é um Estado e não é um município. Né? Então, o Distrito Federal, isso que toda vez que a gente fala e a gente lê, a gente fala União, Estados, Municípios e o Distrito Federal, sempre colocando esse E, esse adicional, adicionando o Distrito Federal, e muita gente pode pensar, por que não considera ele como um Estado? Porque ele não é um Estado, ele não é um Estado-membro e também não é um município. Aliás, dentro do Distrito Federal não se pode aí dividir as localidades, né, as cidades satélites em municípios. São, né, de uma certa maneira, são localidades dentro do Distrito Federal. Então, o Distrito Federal ele soma a competência de Estado e soma a competência de município. Né? É algo diferente dentro da nossa federação, o Distrito Federal. Ele é a soma dos dois, né? Competência legislativa e tributária reservada a estados e municípios. Né? Então nós temos aí a soma. O Distrito Federal é a soma de estado e município e é visto aí nem como um nem como outro. Ele é algo próprio. E por último, para a gente encerrar a aula de hoje, a gente vai falar aí sobre os territórios. Né? Vejam que os territórios é algo que veio previsto na Constituição, lá no artigo 18, parágrafo 2º, né? Mas eles não compõem o pacto federativo. Né? Então, territórios federais integram a União, né? Eles integram a União. Então, toda vez que você ouve sobre território brasileiro, nessa ideia de descentralização administrativa, é um pedaço, né, do território brasileiro que é vinculado à União. Né? Então, na Constituição de 88, quando ela foi criada, haviam 3 territórios no Brasil: Fernando de Noronha, Amapá e Roraima, ou Roraima, né, dependendo aí do jeito que você fala. Então, Amapá e Roraima viraram estados-membros, né, houve aí o procedimento para eles virarem estados, e Fernando de Noronha foi incorporado aí ao estado de Pernambuco. Né? Então, hoje no Brasil não temos mais territórios como já houve no passado. Mas, se vier a ser criado, ele vai simplesmente ser integrado, né, um território da União. Então, ele não é nem Estado nem município, ele é algo da União, compõe a União, ou seja, dentro aí de toda a sua competência federal de gestão. Então, os territórios, né, surgem aí também dentro dessa organização do Estado. Bom, pessoal, com essas indicações, com esses conceitos, com essa base, vejam que a gente fez uma base, uma estrutura, né, bastante principiológica aí do Estado brasileiro. Provavelmente muitos de vocês nós já tivemos esse tipo de aula, nós já vimos isso, mas é absolutamente importante a gente relembrar esses conceitos para as aulas seguintes, quando a gente vai avançar aí na competência e na possibilidade de cada um desses entes federados atuar dentro do Estado brasileiro. Eu agradeço mais uma vez, espero que todos estejam bem. Semana que vem a gente dá continuidade ao nosso curso. Um abraço.